Vamos lá, Gamba. O Inter que volta a campo amanhã, volta às competições da temporada contra o Belgrano na Arena Barueri. E um Inter bastante reforçado. Muitos jogadores saíram do departamento médico e o técnico Eduardo Cudê vai ter um time bastante reforçado. Com o Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão, Mercado ou Fernando na zaga e René na lateral esquerda. Thiago Maia, Arangues, a dupla de volantes. Uma dúvida, Maurício ou Wesley, mais o Alan Patrick. E na frente, Ener Valencia e Rafael Borré, fazendo essa dupla pela primeira vez com a camisa do Internacional. Amanhã a bola volta a rolar para o Internacional, Copa Sul-Americana contra o Belgrano. Bom, Alexandre Ernst, já falamos aqui alguns momentos durante a semana passada e agora a gente falou, né? Usando a manifestação do presidente Alessandro Barcelos, que para o torcedor, e aí eu vou tomar o cuidado de não generalizar, mas para o torcedor, caso o Internacional não consiga vencer o Belgrano, algumas críticas, né, que já estavam ali perseguindo o Internacional, talvez elas voltem à tona dependendo do que acontecer no jogo de amanhã. Até pode, né? Mas é que o jogo de amanhã, ele tem essa particularidade da gente estar em situação de calamidade e tudo mais, mas se o Inter perder o jogo ou não vencer o Belgrano amanhã, né, e ficar numa situação complicada na Sul-Americana, ele não está fazendo isso em cima da calamidade, em cima do jogo propriamente do Belgrano. Ele está nas dificuldades que ele teve antes das cheias, antes das enchentes, quando o Inter não conseguiu, por exemplo, vencer dentro de casa o Real Tomayapo. Te entendo. Então, o Inter, ele na verdade, se amanhã não der tudo certo na Arena Barueri, ele está se valendo, ou a crítica se vale também pelo histórico do Inter, que no final das contas não conseguiu fazer o dever de casa como deveria. Mas para ti, por exemplo, o mental do grupo não vai ser impactado? Não, com certeza. A questão da falta de competitividade, não vou entrar na questão física, né? Porque quase que Grêmio e Inter concordam com isso, que está tendo um tempo ok para condicionamento físico. Eu acredito... Mas competitividade, o mental... Não, mas eu e o Colar conversando, por exemplo, tá? A gente já chegou em algumas questões, por exemplo, assim, Wesley, que a gente acabou de ver no gol da Marquespan, estava jogando muito antes da parada. Estava jogando muito. Era talvez o melhor jogador do Inter. Sim, Pelesley, por favor. Pelesley, isso, Pelesley. Meu Deus do céu. A grande questão é, que Wesley vai voltar? A gente não sabe. Então, por exemplo, o Valencia também é um cara que não joga há mais de mês. Um mês e meio, parado. Que Valencia vai voltar? Mas que bom que tem o Valencia. O Borré era outro que estava em ascensão. Que Borré vai voltar? Dá para fazer essa pergunta pro Grêmio também aqui. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor Lucas Colar, tá? Olhando para esse jogo de amanhã, que é um personagem que a gente pouco falou aqui. Eduardo Cudê, tá? Como é que o Cudê encara o jogo? Como é que o Cudê encarou esse período que o Internacional não conseguiu jogar? Né? Esse período da catástrofe? O que o Cudê espera do Internacional? Porque o Renato está posto, né? O Renato defende que não tem rebaixamento, tem inúmeras dificuldades. O Grêmio tem muita dificuldade pela frente. Mas o que o Cudê pensa para o Internacional, Colar? Eu acho que o Inter é competitivo. A palavra competir tem estado aí, né, nas manifestações dos dirigentes, do próprio Cudê, dos jogadores. Eu acho que o Inter tem que competir amanhã, né? Tem que ganhar o jogo. Se ganhar de 1-0 jogando mal, competiu e ganhou, né? Os 3 pontos nesse primeiro momento para que o Inter sobreviva na Sul-Americana, para depois, né, como primeiro do grupo, caso classificado, volte a jogar a Sul-Americana somente em agosto. Então, lá em agosto é outro cenário, é outro panorama, pode ser outro estádio, pode ser outro estádio. A gente torce muito para isso do Rio Grande do Sul. Então, para chegar lá, tem que passar por aqui. Então, eu estou esperando o Inter extremamente pragmático. Não estou esperando o Inter marcando alto, o Inter pressionando, o Inter, né, dando espetáculo. Eu acho o Inter extremamente pragmático para tentar fazer o resultado, que é o que importa agora. Ribeiro Neto comenta o jogo amanhã? Sim, estaremos amanhã na transmissão da Rádio Bandeirantes. Qual será, primeiro, a expectativa de Ribeiro Neto para o jogo? Sim, tu me escalasse nesse jogo. Viu? Não pensa em ti. Sim, saiu no ar desde as 6 da tarde, né, nos donos rádio, e vamos até a 1 da manhã. Isso me pareceu uma crítica. Tá bom, olha aqui, vem pra mim. Vem pra mim de novo. Meia-noite e 30. Vem pra mim de novo. Eu vou estar contigo também. Ah, que lindo, que bom. Primeiro, a expectativa de Ribeiro Neto para o jogo, mas mais que isso, qual será a régua de exigência do comentarista Ribeiro Neto amanhã na Rádio Bandeirantes? Eu tentarei, a gente nunca consegue sempre, tá? Mas eu tentarei ser coerente com aquilo que eu penso a respeito do atual momento. Então a minha régua para Grêmio e Inter será a mesma, por mais que o Inter não queira admiti-la. Então, eu até acho que o torcedor pouca vai cobrança ter e mais uma compreensão.
ao discurso que o Inter tem, que é não se preocupar tanto com isso. Eu acho que uma coisa Agora, eu como analista, vou procurar ser coerente, sabendo que não será fácil mas o contexto, mas eu acho que o contexto, dependendo do contexto do momento do jogo e em momento da crítica, ele também pode ser avaliado. Porque, por exemplo, perder um gol imperdível é passível de crítica. Né? Agora, tu querer daqui a pouco que o Inter tenha um desempenho de seleção, um desempenho espetacular e tal, aí eu acho que isso aí a gente não... Não. Tu tá falando como crítico, como analista, né? Então, tipo, eu tenho certeza, a gente já conversou sobre isso, já falei várias vezes. O torcedor do Inter amanhã, se o Inter não ganha o jogo, ele vai bater no Inter, certamente. Vai criticar. Intervalo comercial, a gente volta em seguida no YouTube, tem Leonardo